Olá, nesta aula do curso Primeiros Passos na Ciência de Dados, primeiro eu queria dizer que em função do livro Matemática para a Ciência de Dados, Fundamentos Teóricos e Aplicações Práticas em Python, que está disponível na Amazon, muitas pessoas solicitaram para eu transformar isso em vídeo, ok? Então estou fazendo um esforço para criar um curso passo a passo, do básico ao avançado, do que foi abordado aqui neste livro de Matemática para a Ciência de Dados, Fundamentos Teóricos e Aplicações Práticas em Python. Bem, essas aulas não são apenas para programadores, podem ser assistidas por qualquer pessoa que esteja interessada em trabalhar com dados, seja no setor financeiro, no setor de educação, em qualquer outra área, tá? Então, na aula de hoje, nós iremos falar sobre tipos de dados em Python, ok? Então, o que são tipos de dados? Antes de nós falarmos propriamente em Python, vamos falar um pouco do que são tipos de dados e qual é a sua importância, ok? Bem, primeiro é que tipos de dados são classificações de informações que o computador usa para saber como manipular os dados. Eles são cruciais em ciência de dados para organizar, processar e analisar informações de maneira eficaz, ok? Então, de outra maneira, nessa aula, nós iremos aprender os tipos de dados inteiros, tipos de dados reais, cadeia de caracteres ou strings, tipos de dados lógicos e ainda iremos criar algumas variáveis e vamos fazer algumas operações básicas, ok? Então, primeiramente vamos falar agora sobre os tipos de dados numéricos, tá? Começando pelos números inteiros. Bem, os números inteiros são números pertencentes ao conjunto dos números inteiros, ou seja, eles vão desde de menos infinito, tá? Vão de menos infinito, por exemplo, o número 2, menos 1, tá? O 0, o 1, o 2, até ao infinito, tá? Então, os números inteiros vão de menos infinito até ao mais infinito, sem casas decimais. Esses são os números inteiros, ok? Conforme nós conhecemos na matemática. Bem, e como é que funciona esse tipo de dados no computador? Bem, esse tipo de dados no computador, tá? São usados para representar quantidades discretas. Por exemplo, 8 laranjas, idade, tá? Quantidades discretas. Então, como é que nós vamos declarar esse tipo de dado em Python? Para declarar esse tipo de dado em Python, simplesmente escrevemos o nome da variável que irá armazenar esse tipo de dado e o nome da variável, por convenção, tem que ser escrita do jeito, né, em função do dado que ela representa. Por exemplo, vou escrever aqui idade 30. Idade igual a 30, ok? O que eu estou a dizer isso? Estou a dizer que a idade é igual a 30 anos. Quer dizer que uma determinada pessoa tem a idade igual a 30 anos. O valor 30, nesse caso, será armazenado na variável idade. Tá? Idade, nesse caso, é uma referência a um endereço na memória no qual será armazenado o valor 30. Se eu quiser imprimir, extrair esse dado da memória para o usuário visualizar, eu posso usar a função print, que é uma função predefinida do Python para imprimir resultados ou para imprimir, resultados no ecrã. Eu vou escrever, por exemplo, print idade, tá? Feito isso, eu estou a dizer a idade igual a 30 aqui, print idade, estou a pedir para imprimir a idade. Se eu executar aqui neste play, temos 30. Quer dizer que idade é igual a 30, tá? Então, estes são os números inteiros. Podemos definir qualquer número inteiro, negativos ou positivos, incluindo o próprio número 0, ok? E ainda, com os números inteiros, nós podemos fazer qualquer operação aritmética, como, por exemplo, a adição, a subtração, a multiplicação
a divisão inteira, o resto da divisão e a exponenciação. Então, para a adição, tá? Para a adição, nós usamos o símbolo de mais, tá? Como na matemática simples. Para a multiplicação, utilizamos o sinal de asterisco, tá? Para a divisão, utilizamos a barra inclinada para a direita, tá? Para a divisão inteira, utilizamos duas barras, tá? O que a divisão inteira faz? A divisão inteira divide um valor inteiro por outro e pega apenas a parte inteira do resultado. Por exemplo, se eu tiver 5 dividido por 2, tá? Isto irá resultar a 2, não a 2,5. Tá? Ele irá desprezar a casa decimal, porque 5 dividido por 2 é igual a 2,5. Ele despreza a casa decimal e resulta 2. E ainda temos aqui, para a divisão inteira, temos o resto da divisão. O resto da divisão, que é o sinal de percentagem. E ainda temos também a exponenciação ou potenciação. Exponenciação, que é o duplo asterisco, tá? Estamos a multiplicar. Bem, com essas operações, vamos então aqui fazer com esses operadores, podemos então criar aqui algumas operações básicas com números inteiros, tá? Por exemplo, que eu quero somar, quero calcular a soma de dois números, tá? Vou escrever, por exemplo, preço igual a 200. Quantidade igual a 4. Tá? Número de produtos igual, por exemplo, a 3. Tá? Ou melhor, deixa-me aqui dar um exemplo mais prático, tá? Aqui, vou, por exemplo, calcular a soma de dois números. Por exemplo, aqui, nota 1 igual a 12. Nota 2 igual a 13. Tá? Soma será igual. Para somar, vamos usar o sinal de mais. Será, por exemplo, em vez de nós usarmos o número 12 mais 3, iremos utilizar o nome da variável que referencia estes valores. Ok? Vai ser nota 1 mais nota 2. Tá? Se eu agora imprimir aqui, por exemplo, soma, o que vai acontecer? Vamos ter aqui a soma da nota 1 pela nota 2, tá? Se eu executar aqui, teremos aqui 25, ok? Quer dizer que somamos o valor armazenado na nota 1 pelo valor armazenado na nota 2, ok? Bem, muito simples, do jeito que nós usamos a matemática no nosso dia a dia. Vamos então agora para a multiplicação. Para a multiplicação, tá? O procedimento é o mesmo. Aliás, deixa eu fazer mesmo aqui, colar aqui. Para a multiplicação, vamos então simplesmente multiplicar, tá? Vamos declarar uma variável, por exemplo, produto. Será igual a nota 1 vezes, tá? Aqui é o asterisco. Nota 2, print produto. Vou executar
temos aqui o resultado 156, tá? Eu vou separar aqui este código para mostrar outra célula aqui no Jupyter Lab. Ok? Então temos aqui, vou executar aqui novamente, temos aqui 156 que é o produto, ok? Então, vamos então agora declarar, por exemplo, para divisão, tá? Vamos tentar dividir. Vou cortar aqui, venho numa outra célula. Divisão. Vai ser quociente. Será igual, por exemplo, a nota 1. Dividir, por exemplo, por 2. Tá? Print. Quociente, ok? Vou executar aqui, não dividiu, deu um erro, que nota 1 dividido por 2 dá um número real, não dá um número inteiro, nós estamos a dividir números inteiros, ok? Aliás, desculpa, aqui cometi um erro aqui, quociente, esse aqui está correto. Temos aqui, deu 6, tá? 12 dividido por 2 deu 6. E assim por diante podemos utilizar aqui qualquer outra operação. Vamos então agora para a divisão inteira. Vamos lá para a divisão inteira. Vamos mesmo usar este exemplo aqui de divisão por 2. Tá? Vai ser, por exemplo, divisão inteira. Vamos escrever aqui, por exemplo, número 1 igual, por exemplo, a 5. Número 2 igual, por exemplo, a 2. Tá? Divisão será igual a número 1 dividido por número 2. Ok? Print divisão. Vamos fechar e vamos lá executar. Temos aqui igual a 2, porque 5 dividido por 2 dá 2,5 em número real, mas como estamos a usar a divisão inteira, só irá considerar a parte inteira do número, por isso que deu aqui 2, ok? Vamos agora então para o resto da divisão, ok? Vamos utilizar o mesmo exemplo, eu vou copiar aqui. Aliás, basta apenas aqui utilizar uma nova fórmula, vou aqui, por exemplo, o resto da divisão será igual, ok? Por exemplo, a número 1. O resto da divisão são, é o sinal de percentagem. O número 2. E aqui então vamos lá imprimir, tá? O resto da divisão. Vamos lá executar. Temos aqui o resto da divisão 1, ok? A divisão inteira deu 2 e sobra 1. 5 dividido por 2 é igual a 2, com o resto 1, ok? Temos aqui então o resto da divisão. Para que serve o resto da divisão? Serve muito bem, por exemplo, para sabermos se um determinado número é par ou ímpar, ok? Aqui está. Bem, e ainda temos também a exponenciação, ok? Exponenciação, por exemplo, vamos aqui declarar o número 1 igual, por exemplo, a 3. Número 2 igual, por exemplo, a 4. Potência será igual, por exemplo, a número 1, asterisco, asterisco, número 2. Ok? Print potência. Tá? Se eu executar aqui, teremos 81, quer dizer que 3 elevado a 4 é igual a 81, ok? Então, e agora, como nós podemos saber, por exemplo, repara que aqui, comparado com outras linguagens,
eu simplesmente declarei as variáveis fui atribuído valores a essas variáveis. E como é que eu sei que, por exemplo, este 4 não é um número real? Sabendo que os números inteiros pertencem aos números reais, tá? Os números inteiros pertencem ou estão contidos aos números reais. E o número 4 pertence aos números inteiros e também pertence aos números reais. Como eu saberei que este 4 que eu tenho aqui, por exemplo, não é um dado do tipo real, mas sim do tipo, ou seja, do conjunto de números inteiros, não é um dado do conjunto de números reais, mas sim do conjunto de números inteiros. Para isso, tá, eu vou usar uma função especial que se chama type. Eu posso, por exemplo, escrever print, ok? E aqui dentro de parênteses vou escrever o type, que é o tipo de dado, e aqui vou escrever, por exemplo, a variável que eu quero saber o respectivo tipo de dado, por exemplo, potência, ok? E fecho parênteses duas vezes, fecho parênteses do type e parênteses do print. Com isso, eu poderei saber que tipo de dado é o dado que está armazenado na variável potência. Se eu executar aqui, está aqui o 81 é da classe do tipo inteiro, ok? Podemos fazer isso para todas as células aqui, tá? Print, por exemplo, aqui type, e aqui, por exemplo, divisão, ok? Se eu executar aqui esta célula, teremos classe inteiro, e assim sucessivamente, tá? Bem, estes são os tipos de dados do número inteiro, que nós já conhecemos praticamente. Então agora vamos falar sobre os tipos de dados float, tá? Que são os tipos de dados de números reais, ok? Bem, os tipos de dados de números reais ou de ponto flutuante, tá? São números que têm casas decimais, também chamados de números reais. Eles são usados para representar valores que podem ter uma parte fracionária. Repara que nós aqui só trabalhamos com números inteiros, não trabalhamos com nenhum número com vírgula ou com parte decimal ou fracionária. Tá? Então, podemos, por exemplo, declarar aqui uma variável do tipo real, por exemplo, o preço de um produto. Tá? Podemos chamar, por exemplo, preço igual a 200 ponto 99 kwanzas, ok? Quer dizer que estamos a dizer que o preço ali agora está armazenado uma variável do tipo real. Mas repara que eu não precisei dizer que tipo de dado é exatamente a variável preço. Eu simplesmente atribuir um valor do tipo real à variável preço. Tá? Se fosse numa outra linguagem como Java, nós devíamos definir como, por exemplo, float, preço é igual ao valor determinado. E nós aqui simplesmente atribuímos o valor e o Python saberá já armazenar esse valor como Python na memória. Ok? Então, vamos lá. As operações são as mesmas que nós fizemos com os números inteiros. Tá? Os operadores são exatamente os mesmos. Então, vamos então fazer, por exemplo, aqui uma multiplicação básica. Vou declarar aqui a variável, por exemplo, quantidade, tá? Igual, por exemplo, a 4. Aqui, por exemplo, a quantidade a pagar. Será igual ao preço vezes é asterisco, quantidade. Tá? Então agora vamos exibir o valor da quantidade a pagar. Tá? Vamos lá executar. Temos aqui 803,96 de kwanzas que esse cliente irá pagar por 4 quantidades de um determinado produto. Vamos então saber agora que tipo de dado é este que nós temos aqui. Tá? Posso aqui, por exemplo, imprimir o tipo de dado, type, tá? Quantidade a pagar. Tá? Fecho parênteses, vou executar novamente. Temos aqui float. Repara que os valores que têm em casa decimal são dados do tipo float. Tá? Float ou números reais, ou ainda dados com números com ponto flutuante, ok? Bem,
Então, e podemos fazer outras operações. Aqui usamos a operação por exemplo, de multiplicação. Podemos utilizar aqui também uma função de divisão. Vamos aqui, por exemplo, divisão. Melhor, deixa-me aqui declarar novas variáveis, por exemplo, tá? Nota 1 igual, por exemplo, a 12. Nota 2 igual, por exemplo, a 5. Média. Como é que se calcula a média? É a soma dos valores dividido pelo número desses mesmos valores. Então vamos ter aqui, por exemplo, a soma vai ser nota 1 mais nota 2 dividir por 2, tá? São dois valores, vamos dividir por 2. Vamos então agora imprimir, tá? A média. E depois de imprimirmos a média, vamos então também imprimir o tipo de dado. Print type média. Ok? Vamos lá executar. Temos aqui deu 8,5 e a média do tipo float. Mas repara que se eu, por exemplo, imprimir aqui o tipo de dado da nota 1, tá? Print type nota 1 e da nota 2. Print type nota 2. Vamos lá executar. Temos aqui, quer dizer, nota 1 é um tipo de dado inteiro, nota 2 do tipo inteiro, mas a sua divisão, tá? Sempre será um número real, tá? Porque nessa divisão deu aqui um número flutuante, então um número real, ok? Bem, é assim como nós trabalhamos com números, com os números, tá? Vamos estar agora a falar sobre o tipo de dados de string. Suponhamos que eu não quero armazenar número, mas quero armazenar o nome de alguém. Por exemplo, eu posso definir aqui idade igual a 30 e o nome, por exemplo, é igual a Miguel. Bem, como aqui eu estou a escrever o tipo de dado em texto, eu devo colocar esse texto entre aspas, tá? Entre aspas. Esse tipo de dado nós chamamos de string, ou uma cadeia de caracteres, tá? Então, strings são uma cadeia de caracteres, ou sequência de caracteres, usados para representar textos. Em Python, elas são delimitadas por aspas simples ou aspas duplas. Nesse caso aqui eu escrevi aspas duplas, mas também eu posso utilizar aqui aspas simples, tá? Aspas simples. Não faz diferença. Só faz diferença quando nós dentro de uma string temos outra string, tá? Aí temos que definir aspas simples das duplas. As simples têm que estar dentro das aspas duplas, ok? Então nesse caso temos aqui a variável nome armazenando o nome Miguel. Agora, como é que nós vamos operar ou trabalhar? Quais são as operações que nós podemos fazer com a string? Certo? Nós, com números, nós podemos usar as operações aritméticas, conforme demonstrei há pouco tempo. Com a string, nós temos algumas operações também. A primeira, mais famosa, mais utilizada, é a concatenação. Tá? A concatenação, utilizamos o sinal de mais. Tá? Suponhamos que aqui, por exemplo, eu tenho aqui o nome Miguel e aqui eu tenho o sobrenome, por exemplo, de Anguila. Ok? Então, para concatenar esse texto, por exemplo, eu vou chamar aqui uma nova variável, nome completo, que será igual à soma do nome mais o sobrenome. Então será nome mais sobrenome, ok? Vou agora imprimir aqui o nome completo.
Vou lá imprimir. Aqui temos Miguel de Anguila. Mas o que é que significa aqui? Repara que nós aqui não temos espaço. Isto por quê? Porque o próprio espaço que separa a cadeia de caracteres também faz parte de da string. Também é uma string, é um caractere. Nesse caso, nós aqui podemos adicionar mais um caractere vazio. Aqui, por exemplo, mais. Vou abrir aspas, espaço, e fecho aspas, e somo por mais. Feito isso, para somar um caractere de espaço entre os dois nomes, ok? Se eu executar, teremos Miguel, espaço, de Anguila, tá? O segundo operador de string é a repetição, tá? Por exemplo, eu quero escrever a palavra Angola. Vou escrever, por exemplo, país igual a Angola. Repara que por ser um texto, devo colocar entre aspas duplas ou aspas simples. E eu quero repetir, por exemplo, esse texto uma determinada quantidade de vezes, um certo número de vezes. Então, como é que eu faço? Eu simplesmente vou utilizar o sinal de multiplicação, ok? Vamos escrever aqui repetição. Nós utilizamos o sinal de multiplicação, que é asterisco, ok? Por exemplo, vou dizer assim, vou dizer aqui, por exemplo, o resultado, tá? Uma variável aleatória, vai ser igual, por exemplo, a país asterisco 4. Vou agora imprimir o resultado. Tá? Vou executar aqui. E temos Angola, 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 Angola. Tá? Então eu estou a pedir para o Python escrever 4 vezes o valor armazenado na variável país, que é a palavra Angola. Se eu adicionar aqui um espaço no final da palavra Angola, vamos ter aqui espaço Angola, 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 Angola. Se eu alterar aqui 4 para 8, por exemplo, teremos 8 vezes a palavra Angola, ok? Então, também podemos manipular ou trabalhar com textos, ok? E ainda também podemos trabalhar, por exemplo, com outra operação, que é o slicing, ok? O slicing significa fatiamento ou dividir, tá? Fatiamento. O que é que isso quer dizer? Nós aqui utilizamos colchetes. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a string, por ser uma cadeia de caracteres, tá? Uma sequência de letras ou sequência de caracteres. Por exemplo, a palavra Angola tem 6 letras. Suponhamos que eu só quero imprimir, por exemplo, a primeira letra, a letra A. Como é que eu faço isso? Tá? Vou aqui definir, por exemplo, a variável país igual a Angola. Tá? Por exemplo, aqui resultado, novamente, será igual, por exemplo, a país. Vou abrir chavetas, ponto 0 e fecho colchetes. Eu estou a dizer aqui para simplesmente o resultado armazenar o valor que está armazenado na posição 0 aqui da primeira palavra, do texto Angola. Que nesse caso é a letra A. Nós sempre começamos a contar de 0 adiante, ok? Então, só aqui imprimir, por exemplo, print resultado, tá? Vou executar aqui e temos simplesmente a letra A, que é a letra que está na primeira posição. Se eu alterar aqui para 1, temos a letra N, ok? E assim sucessivamente. Se eu, por exemplo, está aqui a letra 5, temos a letra A, que é o último A. Isto porque o string é uma cadeia de caracteres, é como se fosse um vetor, tá? É um vetor no qual cada letra ocupa uma posição deste vetor nessa linha, nesse vetor. Mais adiante iremos falar sobre o que são vetores. Então, em string, nós trabalhamos assim com as cadeias, ou seja, com os seus operadores são estes, tá? Temos a concatenação, temos a repetição e temos o slicing, ou o fatiamento, tá? E ainda também
Para além desse, temos também o tamanho, tá, dessa string, ou seja, quantas letras tem, quantos caracteres tem essa string, tá? E esse tipo de operador nós chamamos de length, tá? Length, ou simplesmente comprimento, em português, tá? E é a função len, abrir e fechar parênteses. Então, como é que funciona? Vou aqui, por exemplo, declarar uma variável, por exemplo, nome, ok? Eugênio. Vou aqui, por exemplo, colocar entre aspas. Lembram-se que string tem que sempre declarar entre aspas. E aqui, por exemplo, vou escrever o resultado será igual a length de quem? Comprimento do nome. Tá? Vou imprimir aqui o resultado. Então, teremos aqui o resultado 7. Quer dizer que a palavra Eugênio, o nome Eugênio, tem 7 letras. Ok? Então, e para além disso, podemos também utilizar ainda, se quisermos saber o tipo de dado que essa variável tem, podemos utilizar, como nós vimos já mais acima, usando a função type. Aqui podemos escrever print type, tá? E aqui o nome da variável, por exemplo, nome, tá? E vamos lá, temos aqui que é classe str. Então, em Python, para nos declarar um string, usamos a palavra especial str. Para declararmos a variável, ou seja, o tipo de dado inteiro, declaramos a palavra int. E float, ok? Então, já vimos inteiro, float e string, ok? Então, agora vamos falar um pouco sobre o tipo de dados lógicos, tá? O que são tipos de dados lógicos, tá? Os tipos de dados lógicos são aqueles, tá, que armazenam valores lógicos, ok? Que podem ser apenas de dois tipos, ou verdadeiro ou falso, tá? Nesse caso, verdadeiro é true ou false, tá? Verdadeiro ou falso, tá? Tudo em inglês. Então, o que é que esses tipos de dados fazem, ok? Eles são frequentemente usados em expressões lógicas e comparações, tá? Suponhamos que você quer saber se alguém é maior de idade ou não. Você deve comparar a sua idade com a condição necessária para definir se alguém é maior de idade ou não. Cá em Angola, por exemplo, a idade de maioridade é de 18 anos, segundo a nossa Constituição da República. Nesse caso, vamos então ver aqui alguns exemplos, ok? Então, eu posso, por exemplo, aqui declarar a variável é maior. Se alguém é maior de idade, vou por aqui escrever como true, ok? Se alguém é maior, true. E, por exemplo, a variável, se é maior, true, e vou escrever aqui a variável idade, por exemplo, 30 anos. Eu quero saber se essa pessoa com 30 anos é maior de idade ou não, ok? Então, como é que eu faço isso? Para isso, eu deveria utilizar uma estrutura de condição, vamos ver mais adiante, mas nesse caso não é necessário, tá? Eu posso dizer aqui, por exemplo, se é maior, escrever aqui mensagem igual, por exemplo, a maior de idade. Já vou escrever o seguinte, tá? Se, por exemplo, idade for maior ou igual que 18, tá? Que é a condição que em função dela nós definimos se alguém é maior de idade ou não. Se for maior que 18, então 2 pontos, o que é que vai acontecer? Vou escrever a mensagem print
print, aliás, aqui, vou escrever mensagem. Mensagem e print. Vou escrever aqui é maior. E aqui, aliás, vou escrever é maior igual a true. É maior igual a true, ok? Então vamos lá executar. Deu aqui erro. Deixa-me eliminar aqui este print. Ok, deixa-me aqui anular o que já estava feito. Aqui faltou o sinal de igualdade, tá? Na idade. Está aqui, por exemplo, se a idade for maior ou igual a 18, então é maior ou igual a true. Mensagem maior de idade, true, ok? Então agora vamos lá escrever o inverso, tá? Vamos escrever aqui else é maior igual a false. Print vamos escrever aqui mensagem menor de idade, tá? Print é maior. Tá? Vamos lá executar. Temos aqui maior de idade. Quer dizer, o que é que nós temos aqui? Se a idade for maior ou igual a 18, então ele é maior de idade. Escreveu aqui a mensagem. Caso não seja maior que 18 anos, então ele é menor de idade. Deverá escrever aqui menor de idade. Ok? Vamos então aqui alterar a idade, por exemplo, para 17. Vamos lá ver, vamos executar. Temos aqui menor de idade, quer dizer que ele não é maior de idade. Ok? Então, podemos refinar aqui, por exemplo, a mensagem, para não ser muito ambígua. Podemos escrever uma mensagem, vamos concatenar, por exemplo, a mensagem maior de idade, ou seja, aqui, por exemplo, vamos escrever assim. Maior de idade, true, tá? Ou simplesmente maior, true. E aqui, vamos concatenar, aqui faltou o sinal de mais. Para que já estamos a começar a utilizar os operadores aritméticos. Nesse caso aqui, estamos a concatenar, estamos a trabalhar com string, tá? E aqui também vamos escrever, por exemplo, menor, 2 pontos, vamos fechar aspas, e o sinal de mais, tá? Então vamos lá executar. Deu erro aqui porque nós não podemos concatenar números booleanos com bool, ok? Bem, é importante que deu aqui este erro, então vamos aqui eliminar, vamos ver isso mais para frente, não podemos concatenar string com booleano, ok? Vou aqui eliminar e vamos fazer isso na próxima aula para vamos fazer isso na próxima aula, para esse vídeo não ser muito longo, tá? Então, até ao próximo vídeo, até já!